Olá, 24 de junho de 2021, estamos começando mais um Adilson BGI News e vamos direto para as notícias. Gilmar Mendes estende suspensão de Moro para todos os processos de Lula. Alexandre de Moraes acata pedido da PGR e determina que Daniel Silveira seja preso novamente. Está 5-0 o placar. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Marco Aurélio votam contra a convocação de governadores pela CPI da Covid. José Serra é internado com Covid-19 em São Paulo. Projeção de PIB no fim de 2021 sobe de 3,6% para 4,6%, afirma o Banco Central. Bolsonaro sobre Covaxin. Disse ele, não adianta inventar vacina, porque não recebemos uma dose sequer dessa vacina. Pela primeira vez em 7 meses, Manaus não registra mortes por Covid em 24 horas. Covid-19. Pesquisa aponta que o Brasil aplicou primeira dose de vacina em 92% dos idosos, enquanto os Estados Unidos em 87%. Estados e municípios pedem mais recursos federais para enfrentamento à pandemia. PF faz operação contra desvios de recursos públicos federais destinados ao tratamento de Covid no interior do estado do Ceará. Biden anuncia endurecimento da fiscalização da venda de armas de fogo nos Estados Unidos. Congressistas dos Estados Unidos debatem lei para regulamentar Big Techs. Embaixador da China pede que Brasil confie no Partido Comunista. Estas foram as manchetes de hoje. Vamos lá, começando o jornal. Gilmar Mendes estende suspensão de Moro para todos os processos contra Lula. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, concedeu monocraticamente a extensão de suspensão de Sérgio Moro para os outros 2 processos em que o ex-juiz atuou contra Lula na 13ª Vara Federal de Curitiba, o do sítio de Atibaia e o de doação de um imóvel para o Instituto Lula. Ele atendeu a um pedido dos advogados do petista para que todos os atos decisórios de Moro nas ações fossem considerados nulos. Assim, por isonomia e segurança jurídica, é dever deste tribunal, por meio do relator do feito, entender que a decisão aos casos pertinentes, quando há identidade fática e jurídica nos termos do artigo 580 do CPP, diante do exposto, tendo em vista a identidade fática e jurídica, estendo a decisão que concedeu a ordem nesse habeas corpus às demais ações penais conexas 50.21.365, 32/2017.4.04 7000/PR, caso Sítio de Atibaia, e 56.31.30 17.2006.4 047000/PR, caso Imóveis do Instituto Lula, processados pelo julgador declarado suspeito em fase do paciente Luiz Lula da Silva, de modo a anular todos os atos decisórios emanados pelo magistrado, incluindo-se os atos praticados na fase pré-processual, nos termos do artigo 101 do Código de Processo Penal. Publique-se, Brasília, 24 de junho de 2021, disse Gilmar Mendes na decisão. O ex-juiz da Lava Jato já tinha sido considerado suspeito no caso do Triplex, decisão confirmada nesta semana pelo plenário do STF. Seguem as notícias. Alexandre de Moraes acata pedido da PGR e determina que Daniel Silveira seja preso novamente. Na tarde desta quinta-feira, dia 24, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, determinou que o deputado federal Daniel Silveira volte para a prisão. Moraes acatou um pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR. Daniel Silveira é acusado de violar o uso da tornozeleira eletrônica.
O deputado havia sido preso em fevereiro, após criticar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e depois, desde o meio de março, autoriza-o a cumprir prisão domiciliar. Segundo a CNN Brasil, Daniel Silveira está neste momento no IML do Rio, onde passa por exames. Ele será levado ao Batalhão Especial da Polícia Militar do Rio de Janeiro. 5-0, isso mesmo. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Marco Aurélio votam contra a convocação dos governadores pela CPI da Covid. Na tarde desta quinta-feira, dia 24 de junho, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Marco Aurélio de Mello votaram contra a convocação de governadores pela CPI da Covid. Mais cedo, na abertura do julgamento, a relatora do caso, Rosa Weber, foi acompanhada pelo ministro Edson Fachin com a convocação. Falta apenas um voto para a liminar de Rosa Weber ser mantida. O julgamento do STF é virtual. Ainda precisam votar o presidente do STF, Luiz Fux, presidente da Corte, e os ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Cássio Nunes Marques. Chegando mais notícia. José Serra é internado com Covid-19 em São Paulo. Na última quarta-feira, dia 24, o senador José Serra, do PSDB São Paulo, foi internado com Covid-19 no Sírio-Libanês, em São Paulo. O partido afirma que ele não apresenta nenhum sintoma da doença. Aos 79 anos, o político já tomou as 2 doses da vacina. Até o momento, não apresenta sintomas, o que, segundo a avaliação médica, deve-se à imunização contra a doença. Sua hospitalização é preventiva e para a realização de exames e garante também a segurança de familiares e pessoas próximas ainda não vacinadas, afirma a assessoria de imprensa do PSDB. Segue as notícias. Projeção de PIB no fim de 2021 sobe de 3,6% para 4,6%, anuncia o Banco Central. O Banco Central passou a estimar um crescimento de 4,6% da economia brasileira em 2021, alta de 1 ponto percentual em relação à projeção anterior. O percentual foi divulgado no relatório trimestral da inflação, divulgado nesta quinta-feira, dia 24. O penúltimo documento de março, a autoridade monetária estimava em 3,6% o crescimento do PIB deste ano. De acordo com o Banco Central, a melhora na projeção repercute o resultado acima do esperado no primeiro trimestre do ano, quando a economia brasileira subiu 1,2 percentuais. Destacou que, apesar de recrudescimento da pandemia de Covid-19, a economia tem demonstrado recuperação e ainda citou recuperação parcial da confiança dos agentes econômicos, medidas de preservação do emprego e renda, prognóstico de avanço da campanha de vacinação contra a Covid, aumento dos preços de commodities, efeitos defasados do estímulo monetário. O Banco Central ainda disse que o PIB deve ter um resultado próximo da estabilidade no segundo trimestre do ano, o crescimento ao longo do segundo semestre. A autoridade monetária não descartou, porém, as incertezas do cenário. Disse que o surgimento ou disseminação de variantes do coronavírus pode prejudicar o processo de retomada econômica. Também ressaltou que a dificuldade de obtenção de insumos e eventuais consequências da crise hídrica na bacia do Paraná para a geração de energia são fatores que podem atenuar o ritmo de recuperação da atividade. Mais uma notícia: Bolsonaro sobre Covaxin. Não adianta inventar vacina, porque não recebemos uma dose sequer dessa vacina. Na tarde desta quinta-feira, dia 24 de junho, o presidente Jair Messias Bolsonaro comentou que seu governo completou 2 anos e meio sem uma única sequer acusação de corrupção. A declaração foi dada durante um evento em Jurucutu, no Rio Grande do Norte. No município, o presidente vai visitar as obras da barragem de Oixe, que é de responsabilidade do governo do estado e tem apoio financeiro da União. Bolsonaro também comentou sobre o caso da vacina indiana Covaxin. Não adianta inventar vacina, porque não recebemos uma dose sequer
dessa que entrou na ordem do dia da imprensa ontem. Não temos um compromisso. Se algo estiver errado, apuraremos, prometeu o presidente Bolsonaro. Seguem as notícias. Pela primeira vez em 7 meses, Manaus não registra mais casos de mortes por Covid-19 em 24 horas. Pela primeira vez em 7 meses, a cidade de Manaus não registrou nenhuma morte pelo Covid-19 em 24 horas. Segundo o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Sanitária do Amazonas, FVS-AM, Manaus está na fase laranja de flexibilização das medidas de restrições, que corresponde a risco moderado de contaminação pelo Covid-19. A taxa de ocupação dos leitos de UTI, unidade de terapia intensiva no Amazonas, está em torno de 54% e os leitos clínicos, 43%. O Amazonas contabiliza até o momento 398.756 casos confirmados da doença. Desde o início da pandemia, mais de 13 mil pessoas perderam a vida pelo novo coronavírus no estado. Chegando mais uma, Covid-19. Pesquisa aponta que o Brasil aplicou a primeira dose de vacina em 92% dos idosos. Já nos Estados Unidos, foram 87%, ficando abaixo do Brasil. Segundo o levantamento do Poder Data, o Brasil já aplicou ao menos a primeira dose de imunizante contra a Covid-19 em 91,5% das pessoas com 65 anos ou mais. Nos Estados Unidos, 87,3% receberam a primeira injeção nesta faixa etária. O Instituto comparou os dados de imunizados da plataforma do Ministério da Saúde com a projeção de população por faixa etária do IBGE para 2021. As informações dos norte-americanos são do painel do CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Ambas as ferramentas foram consultadas na última terça-feira, dia 24. Contudo, ainda conforme o Poder Data, o Brasil perde para os Estados Unidos no percentual total imunizado, com as 2 doses ou com dose única. 77% dos norte-americanos desse grupo etário, ante 71% dos brasileiros acima de 65. A população norte-americana é 54% maior que a brasileira. São 328 milhões de habitantes nos Estados Unidos e 213 milhões no Brasil. Não é fácil concorrer com os Estados Unidos, mas o Brasil, diante de sua situação, está muito bem na situação. Seguem as notícias. Estados e municípios pedem mais recursos federais para o enfrentamento da pandemia. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS, destacaram a importância de o Executivo garantir mais recursos para o combate à pandemia e para as ações de saúde em reunião da Comissão Intergestores CIT, tripartite do Sistema Único de Saúde SUS, realizada hoje, dia 24 de junho. O presidente do CONAS, Carlos Lula, lembrou que na virada de 2020 e 2021, antes da chegada da segunda onda, os estados alertaram para a garantia de um orçamento de pós-guerra, em referência ao orçamento de guerra adotado no ano passado. Estados e municípios estão passando com extrema dificuldade, porque dessa vez, apesar de termos mais leitos internados e termos tido mais óbitos, a gente não teve o auxílio financeiro previsto do Congresso para apoiar estados e municípios, declarou. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lembrou que já começou a ser debatido o orçamento de 2022. Afirmou que a pasta está atenta para manter os leitos de Covid-19 e defendeu uma ação junto aos parlamentares para assegurar verbas que viabilize essa continuidade. Em 2021, foram autorizadas mais de 24 mil estruturas destas a estados e municípios, com um investimento federal de mais de 3,4 bilhões, segundo o Ministério. Não podemos basear estratégias somente em recursos extraordinários. Precisamos buscar um planejamento orçamentário que reforce os recursos do Ministério da Saúde. Precisamos de um esforço conjunto para que a alocação de recursos em projetos de interesse do SUS, Sistema Único de Saúde, e não em projetos de interesse particular dos parlamentares, defendeu. O presidente do CONASENS, William Freire, chamou a atenção para a demanda de municípios ainda neste ano. Estamos esperando o aporte para 2021 referente ao orçamento de guerra.
Temos a disponibilidade em trabalhar junto à área econômica. Entendemos isso. Acordamos em trabalhar isso paulatinamente, disse. Ampliamos em mais de 24 mil leitos em menos de um ano. Nós não vamos ficar com os 24 mil leitos abertos pós-pandemia, mas temos que pensar num legado. Quantos leitos em que regiões serão mantidos? Ressaltou o secretário executivo do CONASEM, Mário Junqueira. Presidente do Conselho de Secretarias Municipais da Saúde de São Paulo, Geraldo Sobrinho, reivindicou a alocação de recursos também para leitos clínicos e não apenas o de UTI. Para esse tipo de estrutura, acrescentou, não foram destinadas verbas adicionais nesse ano. Coordenador-geral de Controle de Sistema e Serviços de Saúde do Ministério da Saúde, Josafá Santos, respondeu que o órgão liberou 900 milhões no final de 2020 para leitos clínicos, mas confirmou que nesse ano não estão colocando recurso. Hoje, há vários estados com saldo nas contas até que a gente consiga novo aporte de recursos. Hoje, o Ministério informou a autorização de mais 396 leitos de UTI para 14 estados. Receberão cursos para o custeio dessas estruturas Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. O valor do repasse será de mais de 19 milhões, correspondendo a junho, de acordo com o Ministério da Saúde. Essa é a última do Brasil. PF faz operação contra desvios de recursos públicos federais destinado ao tratamento de Covid no interior do Ceará. Vamos direto ao Ceará. A Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União, deflagrou a Operação Soroc nesta manhã do dia 24 de junho, visando desarticular grupo criminoso responsável por desvio de recursos públicos federais no contexto da pandemia Covid-19. Cerca de 50 policiais federais e 6 servidores da CGU estão cumprindo 10 mandados de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal em domicílios de investigados em Fortaleza e Maranguape, no Ceará. A operação decorre de inquérito policial instaurado em junho de 2020 para apurar crimes de corrupção, malversação, desvio de recursos públicos federais e fraude em procedimento de dispensa de licitação, no contexto de enfrentamento ao coronavírus em Maranguape, Ceará. A auditoria da CGU e investigação da Polícia Federal identificaram indícios de fraudes na escolha das empresas contratadas em dispensa de licitação, ausência de capacidade operacional e ou técnica de empresas, empresa de fachada, movimentação financeira suspeita, conluio entre as empresas para burlar a licitação e sobrepreço nos equipamentos adquiridos. A investigação policial apontou ainda prejuízo aos cofres públicos superiores a 3 milhões de reais, tendo sido autorizado pela Justiça Federal o bloqueio desses valores em conta dos investigados. Será concedida entrevista coletiva da imprensa hoje, quinta-feira, dia 24/6, às 10 horas, na sede da Superintendência da Polícia Federal no Ceará, Avenida Borges de Melo, 820, bairro de Fátima. Os investigados poderão responder na medida de suas responsabilidades pelos crimes de fraude à licitação, peculato, ordenação de empresas não autorizada por lei ou organização criminosa e, se condenados, poderão cumprir penas de até 33 anos de reclusão. Agora vamos para as notícias internacionais. Biden anuncia endurecimento da fiscalização de venda de armas nos Estados Unidos. Na quarta-feira, dia 23 de junho, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que o país vai endurecer a fiscalização da venda de armas. O democrata defendeu a disponibilização de mais recursos para a polícia. O fato é que vimos um aumento da violência armada em todo o país desde o início da pandemia. É inaceitável e temos que agir para combatê-lo. É por isso que estamos anunciando uma abordagem abrangente para prevenir e responder a crimes com armas de fogo e garantir a segurança pública, escreveu Biden no Twitter. Ao conversar com o Procurador-Geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, Biden afirmou que vai reforçar a punição para quem venda armas de fogo irregular.
sem levar em conta procedimentos como a verificação de antecedentes. Estamos buscando financiamento para aumentar a capacidade de inspeção do ATF, Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, organização de fiscalização ligada ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e melhorar a sua eficácia. O ATF tem recursos de inspeção muito limitados, disse Biden. Segundo o presidente norte-americano, a agência foi instruída a priorizar a fiscalização de venda de armas. Biden também falou que o orçamento fiscal de 2022 vai solicitar recursos para adicionar posições de inspeções em todas as etapas. Ele orientou que governos municipais e estaduais usem verbas do pacote de recuperação para investir no aumento do número de agentes e em tecnologia. Em abril, Biden anunciou um conjunto de medidas para combater a violência armada no país. Entre as ações está uma para regulamentar as chamadas armas fantasma, feitas de forma caseira. Os kits para montar as armas fantasmas podem ser comprados sem verificação de antecedentes, e as peças não têm número de série, o que torna difícil rastreá-las. Seguem as notícias internacionais. Congressistas dos Estados Unidos debatem lei para regulamentar as Big Techs. Vamos lá, os congressistas americanos debateram até a noite de quarta-feira um polêmico debate sobre a legislação destinada a restringir o poder das gigantes tecnológicas mediante uma reforma radical das leis antimonopólio. Os membros do Comitê Judicial da Câmara dos Representantes começaram o que se antecipa com um longo debate, antes da votação de 5 projetos de lei com enormes implicações para as grandes plataformas online e os consumidores que fazem uso delas. A legislação poderia forçar uma revisão das práticas comerciais do Google, Apple, Amazon e Facebook, ou potencialmente conduzir à fragmentação dessas gigantes tecnológicas dominantes. Mas críticos argumentam que as medidas poderiam ter consequências indesejáveis que prejudicariam os consumidores e alguns dos serviços online mais populares. O representante David Cicilline, que chefiou uma investigação de 16 meses que deu forma à proposta, disse que os projetos de lei têm como objetivo restaurar a concorrência nos mercados bloqueados pelos monopólios. O mercado digital adoece de falta de concorrência. Muitos mercados digitais estão definidos por monopólios ou o controle de duopólios, disse Cicilline ao início dos debates. Amazon, Apple, Facebook e Google são os porteiros da economia online. Enterraram seus rivais e abusam de sua conduta de poder de monopólio, que é nociva aos consumidores, a concorrência, a inovação e a nossa democracia, acrescentou. Os projetos de leis restringiram o funcionamento das plataformas online, particularmente se as gigantes tecnológicas que as operam puderam favorecer seus próprios produtos ou serviços. As medidas também restringiram as fusões ou aquisições de companhias de Big Tech, destinadas a frear a concorrência e facilitariam aos usuários a incursão em novos serviços ao exigir a portabilidade e a interoperabilidade dos dados. Projeto de lei chamado The Access Act, que exige que os dados sejam facilmente movimentados entre plataformas, foi aprovado pelo perto da meia-noite. Nos emociona que o Access Act tenha sido aprovado no comitê, afirmou a ONG Electronic Frontier Foundation no Twitter. Se você detesta a forma como o Facebook modera as publicações, deve amar esta lei, que exige que o Facebook opere com plataformas concorrentes para que usuários possam escolher os moderadores que desejam, explicou. No início da madrugada, o debate se concentrava em um projeto que exigiria à empresa de tecnologia provar que uma aquisição ou fusão não afetará a concorrência. Atualmente, os reguladores americanos precisam provar que uma fusão é contrária à concorrência para bloquear a operação. Esta legislação não é uma proibição das fusões, declarou Cicilline. Apenas faz com que tenham que mostrar que a fusão não vai sufocar a concorrência. A proposta foi rapidamente criticada por congressistas
e consideraram injusto aplicar uma presunção de culpa às aquisições. Durante a sessão, alguns republicanos e democratas moderados expressaram preocupações apesar do apoio bipartidário. O representante Darrell Issa destacou que o comitê considerava reformas radicais que devem ser examinadas durante semanas de audiências e não em uma única e interminável sessão. Eu acredito que muitos desses projetos morrerão no Senado caso superem a Câmara, disse. Os pontos de divergência incluem se é correto ditar leis direcionadas a 4 grandes empresas e se as agências governamentais podem complicar a situação, ao invés de deixar que se adaptem à concorrência. A medida de interoperabilidade é um grande passo atrás, disse o representante republicano Cliff Bentz. As empresas de tecnologia não são perfeitas, mas este projeto não é a forma de resolver o problema, completou. O representante republicano Ken Buck, defensor da iniciativa, disse que a legislação representa um bisturi, não uma motosserra, para fazer frente aos aspectos mais importantes da reforma antimonopólio. Ao tratar com esses monopolistas, que rotineiramente usam seu poder de porteiro para esmagar as concorrentes, prejudicar a inovação e destruir o livre mercado. Mas seu colega de partido, Jim Jordan, criticou o esforço, renovando seu argumento de que as grandes empresas tecnológicas calam as vozes conservadoras. Esses projetos de lei não resolvem este problema, ou pioram, disse Jordan. Não dissolvem as gigantes tecnológicas, não detêm a censura. As empresas tecnológicas e algumas outras companhias advertiram para as consequências negativas aos serviços mais populares e à confiança dos usuários. Se prosperar, nova legislação poderia obrigar a Apple a eliminar seus aplicativos de mensagem do iPhone, ou a Google a deixar de mostrar resultados do YouTube ou Maps. A Apple publicou um relatório no qual argumentou que um possível efeito abrir o iPhone a aplicativos de plataformas externas poderia gerar riscos de segurança e privacidade para os usuários. Obrigar a Apple a permitir o sideloading, transferência de arquivos entre 2 dispositivos locais de aplicativos, significaria que atores mal intencionados aproveitariam a oportunidade para dedicar mais recursos para desenvolver ataques sofisticados dirigidos aos usuários do iOS, diz o informe. O vice-presidente da Amazon, Brian Hausman, advertiu para efeitos negativos significativos, também para os vendedores quanto para os consumidores que usam a plataforma do comércio eletrônico, além da redução da concorrência de preço. Eliminar a seleção desses vendedores da loja da Amazon também criaria menos concorrência de preços para os produtos e provavelmente acabaria aumentando os preços para os consumidores. O comitê está se mexendo desnecessariamente rápido para impulsionar esses projetos de lei, argumentou Hausman. As medidas também podem afetar a Microsoft, que esteve fora do foco da investigação antimonopólio da Câmara, mas que vincula serviços como o aplicativo de mensagem Teams e a ferramenta de busca Bing à sua plataforma Windows. Também impactaria possivelmente estas empresas. E vamos para a última notícia do dia, e é internacional. Embaixador da China pede que o Brasil confie no Partido Comunista. É isso mesmo. Em artigo publicado na revista Veja, o embaixador da China no Brasil, Yang Wanmin, defendeu que faz-se necessário o fortalecimento da confiança mútua entre o Brasil e o Partido Comunista da China. De acordo com Wanmin, a ditadura comunista do país não quer confrontos ideológicos, mas sim a prosperidade e o bem-estar. O Partido Comunista da China, sempre com foco no povo, preserva a saúde e a dignidade de cada cidadão e conta com a aprovação e o firme apoio da população, diz trecho do texto. Segundo o embaixador, chineses e brasileiros partilham objetivos comuns na busca da prosperidade nacional e do bem-estar social.
É isso aí, chegamos ao final de mais um Adilson BGI News. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as nossas notificações. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe para valer. Até amanhã. Obrigado.